Permita que eu, Sigmund Freud, compartilhe com você uma descoberta que revolucionou não apenas a compreensão da mente humana, mas também oferece uma saída para aqueles momentos em que a vida parece ter perdido todo o seu sentido, e você sente que não consegue mais carregar o peso da própria existência. Se você chegou até aqui, muito provavelmente está experimentando essa sensação devastadora que descrevo como a melancolia existencial, um estado em que o aparelho psíquico parece ter esgotado sua capacidade de encontrar prazer nas atividades que antes traziam satisfação, onde cada manhã se apresenta como um fardo insuportável, e cada noite como um alívio temporário de uma dor que você nem mesmo consegue nomear adequadamente. Esta não é apenas uma fase passageira ou uma fraqueza de caráter, como muitos podem sugerir de forma superficial e prejudicial. O que você está vivenciando é, na verdade, um sintoma profundo de conflitos inconscientes que estão demandando sua atenção urgente, um grito desesperado de partes reprimidas de sua personalidade que foram sistematicamente silenciadas ao longo dos anos por mecanismos de defesa que, embora tenham servido para protegê-lo em determinados momentos, agora se tornaram prisões psicológicas que impedem seu crescimento e sua conexão genuína com a força vital que habita em seu íntimo. Durante décadas de trabalho clínico, observei que esta exaustão existencial não surge do nada, mas representa o resultado de uma batalha interna constante entre os impulsos mais autênticos do indivíduo e as demandas implacáveis do que chamo de superego, essa instância psíquica que internalizou todas as expectativas sociais, familiares e culturais, criando um conflito permanente que drena a energia libidinal necessária para que a pessoa experimente a alegria de viver. Quando você se sente cansado da própria vida, está, sem saber, expressando a exaustão de carregar uma personalidade que não é verdadeiramente sua, mas uma construção defensiva elaborada para atender às demandas de aprovação e aceitação de um mundo que, paradoxalmente, nunca conseguirá satisfazê-lo completamente, porque não reconhece nem valoriza sua essência mais autêntica. A sensação de vazio, a perda de interesse pelas atividades cotidianas, a dificuldade em encontrar motivação para projetos futuros, tudo isso são manifestações de uma libido que foi redirecionada para manter estruturas defensivas ao invés de alimentar a criatividade, a espontaneidade e a conexão genuína com sua verdadeira natureza interior. Você que me escuta neste momento, quantas vezes já acordou sentindo que está apenas sobrevivendo, cumprindo mecanicamente os rituais diários sem conseguir acessar aquela centelha de entusiasmo que um dia caracterizou sua relação com a vida? Quantas vezes se pegou olhando no espelho e não reconhecendo a pessoa que está ali, como se estivesse habitando um corpo e uma vida que não lhe pertencem verdadeiramente? Estas experiências não são sinais de que há algo fundamentalmente errado com você, mas indicações claras de que chegou o momento de iniciar uma jornada de retorno ao self autêntico, um processo que exige coragem para mergulhar nas profundezas do inconsciente e confrontar as verdades que foram cuidadosamente enterradas sob camadas de condicionamento social e traumas não processados. Se você está pronto para começar a entender as raízes psicanalíticas dessa exaustão e descobrir como transformar seu sofrimento em uma oportunidade de renascimento interior, convido você a se juntar a mim nesta exploração que pode mudar radicalmente sua relação com a existência. Durante meus anos de pesquisa, desenvolvi métodos específicos para identificar e dissolver os padrões inconscientes que mantêm as pessoas presas em ciclos de desesperança e desconexão. O que descobri é que por trás de cada caso de exaustão existencial existe uma história única de repressão, onde aspectos vitais da personalidade foram sacrificados em nome da adaptação social, criando uma fragmentação interna que impede o fluxo natural da energia psíquica. Quando você compreender como estes mecanismos operam em sua própria vida e aprender a aplicar as técnicas psicanalíticas que desenvolverei ao longo desta conversa, você não apenas recuperará sua vitalidade perdida, mas descobrirá recursos internos que talvez nem sabia que possuía. Esta não é uma promessa vazia, mas o resultado consistente que observei em incontáveis casos ao longo de minha carreira, onde indivíduos que se encontravam no mais profundo desespero conseguiram não apenas superar sua crise existencial,
mas emergir dela com uma compreensão e uma força interior que nunca haviam experimentado antes. Agora, antes de continuarmos esta jornada de descoberta, preciso fazer uma pausa para criar uma conexão mais próxima entre nós. Se você chegou até este momento da nossa conversa, é porque algo em suas palavras ressoou profundamente com sua experiência pessoal. Quero que você saiba que não está sozinho nesta luta e que existe uma comunidade crescente de pessoas que encontraram nestas reflexões psicanalíticas um caminho real para a transformação de suas vidas. Gostaria muito de saber qual aspecto do que compartilhei até agora mais tocou sua alma neste momento. Foi a descrição da melancolia existencial? A compreensão de que sua exaustão pode ser um sintoma de conflitos mais profundos? Ou talvez a possibilidade de que existe um caminho para a renovação interior? Deixe um comentário me contando qual parte mais ressoou com você e, se puder, compartilhe brevemente como isso se manifesta em sua própria vida. Quando você se expressa dessa forma, não está apenas participando de uma conversa, mas iniciando um processo terapêutico genuíno, porque a simples ação de nomear e compartilhar seus sentimentos já representa o primeiro passo para a consciência de padrões inconscientes que podem estar governando sua existência. Além disso, sua participação ajuda outros membros desta comunidade a se sentirem compreendidos e menos isolados em suas próprias lutas, criando uma rede de apoio que potencializa o processo de cura de todos os envolvidos. Compreendo perfeitamente se este exercício de autoexposição parecer desafiador no início, pois o ato de revelar nossa vulnerabilidade vai contra todos os mecanismos de defesa que aprendemos a desenvolver ao longo da vida. No entanto, é precisamente nesta coragem de se mostrar autêntico que reside o poder transformador de todo o processo que estou propondo. Sua participação ativa não beneficia apenas você, mas contribui para que eu possa criar conteúdos cada vez mais direcionados e eficazes para atender às necessidades reais desta comunidade que está se formando ao redor destes princípios psicanalíticos aplicados ao desenvolvimento pessoal e espiritual. Agora permitamos que essa troca inicial nutra nossa conexão enquanto exploramos mais profundamente as raízes inconscientes de sua exaustão existencial e os caminhos para sua superação. Para compreender verdadeiramente por que você se sente cansado da própria vida, precisamos examinar o que chamo de trauma existencial primário, um conceito que desenvolvi ao observar que praticamente todos os casos de melancolia profunda têm suas raízes em experiências específicas da primeira infância, onde a criança foi obrigada a escolher entre ser autêntica e ser aceita. Imagine uma criança pequena que expressa naturalmente sua alegria, sua curiosidade, sua raiva ou sua tristeza e recebe mensagens consistentes de que estes sentimentos são inadequados, perigosos ou inaceitáveis para os adultos ao seu redor. Esta criança rapidamente aprende a suprimir estas manifestações espontâneas de sua natureza interior e desenvolve uma personalidade adaptativa que garante a sobrevivência emocional através da aprovação externa. O que acontece neste processo é que a energia vital que deveria estar alimentando o crescimento natural da personalidade é redirecionada para manter esta máscara defensiva, criando um estado de divisão interna, onde o verdadeiro self permanece escondido, enquanto uma versão artificial assume o controle da vida consciente. Este trauma existencial se manifesta de diferentes formas ao longo da vida adulta, mas sempre com o mesmo resultado fundamental, uma sensação persistente de vazio, de não pertencimento, de estar vivendo uma vida que não é realmente sua. Quando analiso casos específicos em minha prática clínica, observo que pessoas com exaustão existencial frequentemente relatam sonhos recorrentes, onde se sentem perdidas, perseguidas ou incapazes de encontrar o caminho de casa, simbolizando inconscientemente sua desconexão do verdadeiro self, que foi abandonado na infância. Estes sonhos não são apenas produtos aleatórios da atividade mental noturna, mas mensagens diretas do inconsciente, tentando alertar a consciência sobre a urgência de resgatar partes vitais da personalidade que foram sacrificadas em nome da adaptação social. A linguagem simbólica dos sonhos oferece pistas valiosas sobre quais aspectos específicos da personalidade autêntica estão clamando por reconhecimento e integração. Outro padrão característico que identifico
É o que denomino de compulsão adaptativa, onde a pessoa desenvolve uma necessidade obsessiva de atender às expectativas alheias, mesmo quando isso significa trair sistematicamente seus próprios desejos, valores e intuições. Esta compulsão não é consciente, mas opera como um programa automático que foi instalado durante os primeiros anos de vida como estratégia de sobrevivência emocional. O resultado é uma vida onde cada decisão importante é filtrada através do questionamento sobre o que os outros vão pensar, aprovar ou desejar, ao invés de ser guiada pela sabedoria interna e pelos impulsos autênticos do indivíduo. Com o tempo, esta dinâmica cria uma sensação crescente de alienação de si mesmo, uma experiência de estar constantemente representando um papel, ao invés de viver genuinamente, o que inevitavelmente culmina na exaustão existencial que você pode estar experimentando agora. A manifestação somática deste conflito também é digna de análise detalhada, pois o corpo sempre expressa através de sintomas físicos as tensões psicológicas que a mente consciente não consegue processar adequadamente. Pessoas com exaustão existencial frequentemente desenvolvem o que chamo de síndrome da fadiga libidinal, caracterizada por uma sensação de peso constante nos ombros, como se carregassem um fardo invisível, dificuldades respiratórias, que não têm origem médica identificável, representando simbolicamente a sensação de sufocamento da personalidade autêntica, e uma tendência à tensão muscular crônica, especialmente na região do pescoço e mandíbula, áreas associadas à expressão e comunicação que foram sistematicamente reprimidas. Estes sintomas não devem ser tratados apenas como desconfortos físicos a serem medicados, mas como comunicações importantes do inconsciente sobre a necessidade urgente de liberação de conteúdos reprimidos e retorno ao fluxo natural da energia vital. Observo também o desenvolvimento de padrões distúrbios do sono, que revelam aspectos cruciais da dinâmica inconsciente. Muitas pessoas relatam sonhos repetitivos onde se sentem presas, perseguidas ou incapazes de gritar, simbolizando a paralisia psicológica resultante da supressão crônica de impulsos autênticos. Outros experimentam insônia específica nas primeiras horas da madrugada, período que denomino de hora do reconhecimento inconsciente, quando as defesas psicológicas estão mais relaxadas e o verdadeiro self tenta emergir à consciência. Esta insônia não é apenas um distúrbio do sono, mas uma tentativa desesperada da psique de criar um espaço onde a personalidade autêntica possa finalmente se expressar sem interferência dos mecanismos de controle habituais. Durante estes períodos de vigília noturna, muitos pacientes relatam experiências de clareza emocional súbita, insights profundos sobre suas vidas, ou sensações intensas de saudade de algo que não conseguem identificar claramente. Todas estas manifestações da alma, tentando se comunicar através da linguagem simbólica, a pesquisa moderna em neurociência tem validado muitas de minhas observações sobre como traumas emocionais não processados criam padrões de ativação no sistema nervoso que perpetuam estados de estresse crônico e desconexão. Estudos recentes demonstram que quando uma criança experimenta rejeição ou invalidação de suas expressões emocionais naturais, certas áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional e pela sensação de pertencimento desenvolvem padrões de atividade que persistem na vida adulta, criando uma predisposição neurobiológica para depressão, ansiedade e sensação de vazio existencial. Esta validação científica das intuições psicanalíticas confirma que o caminho para a cura não passa apenas por mudanças comportamentais superficiais ou técnicas de pensamento positivo, mas exige um trabalho profundo de reconexão com aspectos reprimidos da personalidade, através de métodos que acessem tanto o inconsciente quanto o sistema nervoso de forma integrada. O processo de cura que proponho baseia-se em 3 princípios fundamentais que emergem diretamente da compreensão psicanalítica da natureza humana. O primeiro princípio é o que chamo de arqueologia emocional, um método sistemático de escavação dos conteúdos reprimidos através da análise de sonhos, sintomas, padrões relacionais e reações emocionais aparentemente desproporcionais às situações cotidianas. Esta arqueologia não é apenas um exercício intelectual de compreensão do passado, mas um processo ativo de liberação de energia psíquica que estava aprisionada na manutenção de estruturas defensivas obsoletas.
Quando você identifica e reconhece emoções, desejos e aspectos da personalidade que foram banidos da consciência, automaticamente inicia-se um processo de reintegração que restaura a vitalidade natural e a sensação de estar vivo e presente em sua própria existência. O segundo princípio fundamental é a prática que denomino de rebelio conscientia, uma forma específica de rebelião consciente contra os padrões internalizados de autotraição que mantém você prisioneiro de uma vida inautêntica. Esta rebelião não é destrutiva ou impulsiva, mas uma ação deliberada e gradual de escolher seus desejos autênticos, ao invés das expectativas alheias, mesmo quando isso gera desconforto inicial ou resistência do ambiente social. Cada ato de rebelião consciente fortalece o músculo psicológico da autenticidade e diminui o poder que os condicionamentos limitantes exercem sobre suas escolhas de vida. A coragem necessária para esta prática emerge naturalmente quando você compreende que a alternativa a continuar vivendo uma vida que não é sua é infinitamente mais dolorosa do que enfrentar temporariamente a desaprovação ou incompreensão de pessoas que estão investidas em mantê-lo na versão domesticada de si mesmo. Esta rebelião consciente manifesta-se através de pequenos atos cotidianos que podem parecer insignificantes para observadores externos, mas que representam revoluções internas profundas para quem os pratica. Pode ser expressar uma opinião divergente em uma conversa, onde normalmente você permaneceria em silêncio, escolher uma atividade que realmente lhe dá prazer ao invés de algo que você faz apenas para impressionar outros, ou simplesmente permitir que uma emoção autêntica seja sentida e expressa ao invés de automaticamente suprimi-la em nome da conveniência social. Cada um destes momentos de escolha consciente pela autenticidade cria o que denomino de neuroplasticidade emocional, onde novos circuitos neurais são formados para sustentar padrões de comportamento mais alinhados com sua verdadeira natureza, gradualmente substituindo as programações antigas que mantinham você aprisionado em formas obsoletas de funcionamento. O terceiro princípio é o desenvolvimento do que chamo de compaixão intelligence, uma forma específica de autocompaixão que nasce da compreensão profunda de como seus padrões defensivos se formaram e por que foram necessários em determinados momentos de sua vida. Esta compaixão inteligente permite que você se relacione com seus sintomas, resistências e dificuldades, não como falhas pessoais ou fraquezas de caráter, mas como estratégias criativas que sua psique desenvolveu para garantir a sobrevivência em circunstâncias desafiadoras. Quando você consegue ver seus padrões limitantes através desta lente de compreensão compassiva, automaticamente se cria um espaço interno de segurança, onde a transformação pode ocorrer naturalmente, sem a violência psicológica da autocrítica, destrutiva que geralmente acompanha tentativas frustradas de mudança pessoal. A integração destes três princípios cria o que identifico como uma alquimia psicológica genuína, onde o sofrimento existencial é literalmente transmutado em sabedoria, força interior e capacidade de conectar-se profundamente tanto consigo mesmo quanto com outras pessoas que compartilham desta jornada de despertar para a vida autêntica. Este não é um processo que acontece da noite para o dia, nem uma técnica que pode ser aplicada mecanicamente, mas um caminho de desenvolvimento que honra tanto a complexidade da natureza humana, quanto a inteligência inerente do inconsciente, para guiar cada indivíduo em direção à sua máxima realização pessoal. Ao longo dos anos, testemunhei transformações extraordinárias em pessoas que se comprometeram genuinamente com este processo de autoconhecimento psicanalítico. Vi indivíduos que estavam à beira do colapso emocional descobrirem reservatórios internos de criatividade, paixão e propósito que nem sabiam que possuíam. Observei pessoas que se sentiam completamente desconectadas de sua natureza espiritual desenvolverem uma relação íntima e pessoal com dimensões transcendentes de sua existência, não através de práticas externas impostas, mas como resultado natural do retorno à autenticidade interior. Presenciei transformações onde relacionamentos que pareciam irremediavelmente danificados foram curados através da simples prática de uma pessoa escolher ser genuína ao invés de defensiva, criando um espaço de segurança emocional que permitiu que outros também se mostrassem mais autenticamente.
Recordo especificamente do caso de uma mulher de 42 anos que chegou ao meu consultório, relatando uma sensação de estar morta por dentro, apesar de ter alcançado externamente todos os marcadores de sucesso que a sociedade valoriza. Durante meses de análise, descobrimos que ela havia construído toda sua identidade adulta em torno de ser a filha perfeita, a esposa ideal e a profissional exemplar, mas nunca havia se perguntado o que ela realmente desejava para si mesma. Quando finalmente conseguiu acessar e expressar sua raiva reprimida pela traição sistemática de seus próprios desejos, algo que ela havia considerado inaceitável durante toda a vida, sua energia vital começou a retornar de forma quase mágica. Dentro de alguns meses, ela havia tomado decisões corajosas sobre sua carreira, seus relacionamentos e sua forma de viver, que refletiam pela primeira vez sua verdadeira natureza, resultando não apenas na dissolução de sua depressão, mas no emergir de uma criatividade e vitalidade que surpreenderam até mesmo aqueles que a conheciam há décadas. Este é apenas um exemplo, entre centenas de casos similares, onde o simples processo de reconhecer e honrar aspectos reprimidos da personalidade criou transformações que pareciam quase milagrosas para observadores externos, mas que na verdade representavam apenas o retorno natural ao estado de funcionamento psicológico para o qual fomos originalmente designados. Estes resultados não acontecem por acaso, nem são privilégio de pessoas especialmente dotadas ou favorecidas pelas circunstâncias. Eles emergem naturalmente quando você cria as condições internas adequadas para que sua natureza autêntica possa se expressar livremente, sem as distorções e limitações impostas por padrões defensivos obsoletos. A chave está em compreender que você já possui tudo o que precisa para esta transformação dentro de si mesmo. O trabalho psicanalítico simplesmente remove os obstáculos que impedem o acesso a estes recursos internos que sempre estiveram disponíveis, mas foram temporariamente obscurecidos pela necessidade de adaptação a ambientes que não reconheciam nem valorizavam sua verdadeira natureza. À medida que nossa conversa se aproxima do fim, quero que você saiba que reconheço profundamente a coragem que foi necessária para permanecer comigo durante esta exploração de territórios tão íntimos e desafiadores de sua experiência pessoal. O simples fato de você ter dedicado esta atenção a compreender as raízes inconscientes de sua exaustão existencial já representa um primeiro passo significativo em direção à recuperação de sua vitalidade natural. O caminho que temos pela frente não é sempre fácil, mas posso garantir que é infinitamente mais gratificante do que continuar carregando o peso de uma vida inautêntica. Este canal existe como um espaço de encontro para pessoas que, como você, escolheram interromper o ciclo de sofrimento inconsciente e embarcaram na jornada de retorno ao self genuíno através dos insights e métodos da psicanálise aplicada ao desenvolvimento pessoal. Cada vídeo que compartilho aqui é cuidadosamente elaborado para oferecer ferramentas práticas e compreensões profundas que você pode aplicar imediatamente em sua própria vida, acelerando o processo de transformação e evitando armadilhas comuns que podem retardar o progresso. Quando você se inscreve neste canal e ativa as notificações, garante que receberá regularmente o suporte e a orientação necessários para manter-se no caminho da autenticidade mesmo quando surgem resistências internas ou pressões externas para retornar aos padrões antigos de funcionamento. Sua participação ativa nesta comunidade que está se formando não beneficia apenas você, mas contribui para criar um campo morfogenético de transformação que torna mais fácil para outras pessoas encontrarem a coragem e os recursos necessários para iniciar sua própria jornada de cura existencial. Cada comentário que você deixa, cada experiência que compartilha, cada insight que oferece, tudo isso alimenta uma rede de apoio mútuo que potencializa exponencialmente o poder de cura de todos os envolvidos. Estamos construindo juntos algo muito maior do que uma simples comunidade online. Estamos criando um laboratório vivo de transformação humana onde os métodos psicanalíticos são aplicados de forma prática e acessível para pessoas que estão genuinamente comprometidas com a evolução de sua consciência e a realização de seu potencial mais autêntico. Se você sente que chegou o momento de finalmente parar de apenas sobreviver e começar a verdadeiramente viver, convido você a se juntar a nós, pressionando o botão de inscrição
e deixando seu like neste vídeo como forma de confirmar seu compromisso consigo mesmo e com esta jornada transformadora que estamos percorrendo juntos. Lembre-se de que cada passo que você dá em direção à autenticidade não apenas muda sua própria vida, mas envia ondas de possibilidade para todas as pessoas ao seu redor que ainda estão esperando por permissão para serem verdadeiramente elas mesmas. Sua cura pessoal é um presente que você oferece ao mundo inteiro.